Bruno Flores, chegou ao final a novela Pedro Caixinha no Grêmio. Exatamente, Gabardo. O Grêmio se retirou da negociação com o técnico português. Você, inclusive, né, Gabardo, trouxe mais cedo essa informação. Exigências novas, depois daquelas da sexta-feira, do sábado, né, que foram exigências de auxílios de moradia, questões de passagens aéreas, debate sobre bonificações do contrato, aluguel de carro, questões que o Grêmio no fim de semana conseguiu, na visão da direção, superar, mas ainda assim, Gabardo, geraram novas exigências que aí inviabilizaram o negócio. Pois é, pelo que eu recebi, o Bruno, o Grêmio conseguiu superar todas aquelas questões que a gente tinha colocado nos últimos dias, né? Na quarta-feira, o Pedro Caixinha deu ok pro Grêmio, acertou verbalmente a contratação dele, a chegada dele no Grêmio, e na quinta o Grêmio enviou o contrato lá para Portugal para ele assinar. E aí volta o contrato com estas exigências, com questões como passagens aéreas para familiares, pagamento, né, do aluguel do local que ele moraria na região metropolitana aqui de Porto Alegre, aluguel de carro, enfim, uma série de coisas, pediram proteção contra a variação cambial, e o Grêmio conseguiu no final de semana chegar a um acordo em relação a estes assuntos. Só que no final de semana, especialmente ontem, chegaram de parte do Pedro Caixinha, que para a direção do Grêmio dizia que estava tudo certo, mas o empresário dele fazia novas exigências em questões como pagamento de comissão, além de querer colocar no contrato algumas cláusulas, dando a obrigação ao Grêmio de pagamento de custas de eventuais processos no futuro, enfim, situações que o Grêmio considerou como inaceitáveis. E aí acabou a negociação. Sabe o que eu me lembro quando eu escuto os detalhes desta história, Bruno? De nomes ídolos da história do Grêmio, que foram técnicos do Grêmio, como Renato Portaluppi, como Luiz Felipe Scolari, que nunca tiveram problemas, né, no momento de fechar os contratos com o Grêmio. No caso do Renato, ele apertava a mão do presidente, do Romildo Bolzan, do Alberto Guerra, viajava de férias para o Rio de Janeiro e assinava o contrato na volta. Fio do bigode, né, Gabardo? Aperto de mão. O Luiz Felipe Scolari, na década de 90, teve uma oportunidade numa renovação de contrato que ele colocou no guardanapo, num restaurante com o então presidente Fábio Koff. O valor, apertou a mão no guardanapo, pronto, tá resolvido. E não se tinha problema. Pô, eu sou o Pedro Caixinha, né? Complica a negociação dessa maneira. Enfim, segue a vida pro Grêmio. Vamos ver onde é que o Pedro Caixinha vai trabalhar. Pelo que se sabe, ele tem uma procura do Botafogo, caso o Arthur Jorge não fique. Foi procurado pelo Atlético Mineiro também, pelo Santos. Está finalizada a novela Pedro Caixinha no Grêmio. E a partir de agora? A partir de agora, Gabardo, do Grêmio parte para outras alternativas. Primeira informação que temos é que 2 nomes negociam já com a direção gremista, que são nomes que o Grêmio já tinha avaliado antes. Não tinha avançado, é verdade, porque a negociação com o Pedro Caixinha, na visão do Grêmio, estava bastante adiantada, ou esteve em mais de uma oportunidade, né, como a gente mencionou. E, Gabardo, um desses nomes, a direção não confirma oficialmente, mas nós temos a informação de que é Gustavo Quinteiros, o técnico atualmente no Vélez Sarsfield da Argentina. Gabardo, inclusive, ele é atual campeão da Argentina com o Vélez Sarsfield, e por conta disso ele teve que disputar no último sábado o Torneio dos Campeões, a final do Torneio dos Campeões contra o Estudiantes da Argentina. E é até uma curiosidade, porque o Santos também esteve interessado, ou está interessado, no Gustavo Quinteiros, e o Gustavo Quinteiros não comandou o time contra o Estudiantes. Por quê? Após ter sido campeão do Campeonato Argentino, o Vélez descobriu que jogaria então o Torneio dos Campeões, e a AFA marcou essa final para o sábado, dia 21, contra o Estudiantes. Só que o Gustavo Quinteiros tinha o casamento da filha, Gabardo, e aí não pôde comandar o time. Ele está, inclusive, em reta final de contrato com o Vélez. O contrato termina agora em dezembro. E este é um nome que agrada muito a direção do Grêmio. Há alguns dias, o Grêmio, ou semanas, né? Porque desde a saída do Renato é que o Grêmio adiantou esses processos, começou essas conversas. É um nome que desperta muita atenção, muita admiração da direção do Grêmio. Esse é sim um dos nomes avaliados neste momento. Não tenho a confirmação, Gabardo, de que este seja um nome mais avançado, mas é sim um nome que interessa muito
E o Grêmio quer definir nas próximas horas ou até amanhã o anúncio do novo técnico. O Grêmio tem uma conversa bastante adiantada com aquele que será o novo treinador, ou que deve ser o novo treinador. No caso do Gustavo Quinteiros, a gente está falando de um técnico que é experiente, né? E que tem experiência aí no mercado sul-americano. Tem esse bom momento aí do Vélez, que você citou, né, Bruno? Mas que tem no currículo dele passagem por clubes como o Colo-Colo, trabalhou no México, nos Emirados Árabes e no Equador também, né? Ele treinou o Emelec muito tempo e a seleção do Equador, inclusive em algumas edições da Copa América. Então, um técnico experiente. Vamos ver. Agora também, acho que hoje é dia 23 de dezembro, tem que definir logo essa questão. Claro que não dá para errar, não dá para acelerar e daqui a pouco errar numa eventual decisão. Mas é preciso, não vou dizer pressa, né? Mas tem que acelerar essa negociação para tentar definir o mais rápido possível. Não é colocado nenhum prazo por enquanto? Até amanhã, Gabardo. Não que seja um prazo, mas é a expectativa da direção, que nas próximas horas ou até amanhã, o Grêmio feche o novo técnico, que já está caminhando, já tem um nome pelo menos que já está mais avançado, e além de fechar o novo técnico, o Grêmio anuncie este técnico. Também, Gabardo, por quê? Vamos lá. O técnico não será o Pedro Caixinha. Então, tudo aquilo que o Grêmio tinha planejado em termos de saída, chegada de jogadores, quem fica e quem sai daqueles que estão em fim de contrato, pode ser uma visão diferente do técnico que o Grêmio vai fechar a partir da saída da negociação com o Pedro Caixinha. Então o Grêmio quer fechar o técnico, anunciá-lo e aí também dar andamento nesses outros processos que decorrem do anúncio do novo técnico para poder botar em andamento o planejamento em si, a execução da temporada de 2025. E com o Rogério Dias de preparador físico, né? Exatamente, Gabardo. Independente de quem seja o novo técnico, mesmo que se fosse o Caixinha ou não sendo, como agora é a realidade do Grêmio, o Rogério Dias, contratado para ser preparador físico, continua no Grêmio, né? Foi anunciado há alguns dias, será o preparador físico do clube. E também o James Freitas, né? O auxiliar que foi mantido, né? Que é profissional da comissão permanente, já estava trabalhando aqui com o Renato desde o segundo semestre desse ano de 2024, mais ou menos. Ele continua, ele também será o auxiliar fixo da comissão permanente do Grêmio. O que o Grêmio vai buscar agora é um treinador, o seu auxiliar técnico, provavelmente um preparador de goleiros, dependendo de quem for o treinador, mas o Grêmio mantém esses profissionais na sua comissão permanente.